Olá, internautas, muito bom dia. Estamos recomeçando em 2014 o programa Momento Econômico. Se você quiser participar, aí na telinha embaixo, entre e faça pergunta que nós comentaremos aqui no ar. Esse que é um programa da TV Geração Z, patrocinado pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vamos para a agenda desta semana, começando hoje, dia 13 de janeiro. O índice Bovespa fechou na sexta-feira com 49.696 pontos. Depois de bastante tempo, ele acabou caindo da marca de 50 mil pontos. Isso não é muito bom. Na semana, uma queda de 2,52%. O dólar começa hoje, no fechamento de sexta-feira, a 2,3650, com incertezas com relação à recuperação americana. Por isso que o dólar caiu na sexta-feira. Nesta semana no Brasil teremos mais uma reunião do Copom. Apesar da inflação ainda muito pressionada, o mercado acredita que, em função da fraca atividade econômica, o Banco Central deve aumentar a Selic da ordem de 50 pontos base. Vamos ver. Saem dados das vendas do varejo e que devem reforçar o pessimismo sobre o crescimento da economia no último trimestre do ano de 2013. Nos Estados Unidos, os destaques ficarão com as informações sobre o mercado imobiliário de dezembro, vendas do varejo, produção industrial e índices de inflação ao consumidor e ao produtor. Quanto aos dados da inflação, os índices devem manter-se estáveis, dando mais tranquilidade para o Fed manter a retirada gradual dos estímulos monetários lá nos Estados Unidos. Também vale a pena comentar e ficar bastante atento para um dos últimos discursos do Ben Bernanke. Talvez mais umas 2, 3 semanas ele está saindo do cargo, né? Final de janeiro, se não me falha a memória. E também os dados do livro bege que vão sair essa semana lá dos Estados Unidos. Na Europa sairão informações da produção industrial e da inflação. Já na China será divulgado o crescimento da oferta monetária. Pesquisa Focus acabou de sair e a projeção de inflação para 2014, que na semana passada era 5,97%, passou agora para 6%. Já o crescimento do PIB, que era 1,95%, passou agora para 1,99%. Selic, o mercado ainda continua apostando que feche 2014 em 10,50%. Balança comercial melhorou um pouquinho a estimativa para esse ano de 2014. Era 8 bi a semana passada de fechamento do balanço comercial, agora 8 bilhões 250 milhões de dólares. Investimentos estrangeiros mantém a previsão da semana passada, 60 bilhões de dólares. E o câmbio, a projeção Focus continua fechando 2014 a R$ 2,45 por dólar. Chama a atenção, tem um quadro que a técnica vai colocar no ar, que é o comportamento das economias durante o ano de 2013, uma relação entre PIB e inflação. Interessante que do lado esquerdo aí da telinha, você tem os países em que o crescimento do PIB superou a inflação e à direita, alguns países em que a inflação superou o crescimento do PIB. No caso dos países em que o PIB cresceu mais do que a inflação, você tem Colômbia, Coreia do Sul, Equador, China, o próprio Paraguai. Já no caso dos países em que a inflação superou o crescimento do PIB, África do Sul, Argentina, Brasil, em que essa estimativa, a fonte é a FMI. Eles estão ainda considerando um crescimento para 2013 de 2,54%, é projeção, provavelmente vai ser menos do que isso. E a inflação fechou, as informações da semana passada, a 5,91%. Hoje nós estamos aqui nos estúdios com o Marcel Solimeu. Ele
é especialista, economista, consultor, diretor do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo, co-editor dos livros O Plano Real Para ou Continua e O Plano Real Acabou, superintendente institucional da Associação Comercial. Marcel, muito bom dia. Bom dia, Roberto. Aquele quadro lá preocupa um pouco, lá, PIB, inflação, você vê que o Brasil está ganhando. Está um dos principais. Preocupa, né? Porque não é um ponto fora da curva, é uma tendência que nós temos há muito tempo, né? Do crescimento pífio da economia e a inflação muito alta, especialmente se você comparar com os níveis de inflação hoje dos países desenvolvidos, que têm níveis extremamente baixos e alguns preocupados até com deflação. Então eu acho que isso é uma preocupação, porque a nossa inflação é superior à dos nossos principais parceiros. O governo, até estávamos comentando antes de começar o programa, né, Marcel, com relação ao superávit primário. O número é 3,1 já de longa data, mas a gente não tem cumprido. Esse ano, eu me lembro que no início do ano, o próprio Manteiga falou, não, nós vamos chegar em 2,2. Talvez chegue em 1,8. Né? Esse também é um número que preocupa? Preocupa, não, porque se você olhar, primeiro, os números, não, o valor que eles atribuem aí ao superávit primário, 75 bilhões, é baixo comparado com a segunda promessa, nem com a primeira do 3,1. Segundo, a natureza. Foi muito obtido com receitas extraordinárias para cobrir despesas ordinárias. Quer dizer, você não vai ter a repetição dessas receitas, mas as despesas são permanentes. Então, é uma preocupação muito grande com a política fiscal, porque não é um déficit porque está investindo, é um déficit de gasto de custeio. Então, realmente, a política fiscal não está ajudando no combate à inflação. O mercado está acreditando, a gente comentou aqui há pouco, que aumente mais 50 pontos base na Selic na reunião dessa semana. Você acredita que deve acontecer isso mesmo? Eu acredito que sim, porque embora a atividade esteja fraca, aquela expectativa de ter pelo menos uma inflação um pouquinho menor em 2013 do que a de 2012 acabou se frustrando. E nós sabemos ainda que essa inflação de 5,91 não reflete a inflação verdadeira do país, porque você tem os preços administrados que vêm sendo contidos artificialmente. O governo gastou nesse ano passado 29 bilhões de reais para manter tarifas de energia elétrica, para manter combustíveis, para manter preços administrados mais baixos. Agora, isso vai chegar uma hora que vai ser preciso corrigir esses preços. E aí nós vamos ter maiores problemas. E sempre quando se faz a correção em algo que artificialmente se está mantendo sem corrigir, né? O que vai acontecer é que o efeito vai ser maior lá na frente. Porque você tem um efeito acumulativo, né? Você vai deixando um ano, vai deixando 2 anos, vai chegar uma hora que você tem que corrigir. Aí começa aquela correção gradual que não corrige. Ou então você tem que dar o impacto de uma vez. Eu acho que vai chegar a hora da verdade. Provavelmente não em 2014. Marcel, o governo, no último dia do ano, praticamente no último dia do ano, dia 28, ele acabou aumentando o IOF para aqueles que tinham o cartão pré-pago, que viajam lá para fora, né? De 0,38% o IOF passou para o 6,38%. Essa atitude que eu acho que preocupa, sem muito planejamento, parece, responde tudo do agora, no momento, sem uma visão mais para frente. É isso mesmo? Não, essa questão de 6,38, primeiro foi colocado já nos cartões de créditos tradicionais nas compras no exterior. As pessoas passaram a migrar para o cartão pré-pago. Então, agora eles
procuraram equiparar, mas o normal não seria você subir do pré-pago, o normal seria você acabar com o IOF, que é um imposto esdrúxulo, que não tem sentido. Isso reflete que há uma defasagem no câmbio, que o governo tenta corrigir com a tributação. E, por outro lado, para o governo, ele docemente constrangido vai aumentar a receita. Embora essa última do cartão de débito não deva ter grande impacto pela receita, só vai fazer as pessoas migrarem para a compra de moeda. É verdade, Marcel. A indústria brasileira sempre reclamou da questão do dólar. E o dólar foi mantido, até por questões econômicas, ficou baixo ao longo de vários anos aí no governo Lula. A Dilma está tentando manter o dólar baixo porque dizem que tem um efeito muito grande da inflação e deve ter mesmo, porque a gente está importando muito. Mas para a indústria, um dólar a 3 ou mais do que 3 ajudaria? Ajudaria. Eu acredito que não resolveria todos os problemas da indústria, mas alguns setores seriam beneficiados. Agora, é lógico que tem um impacto na inflação e tem um impacto, inclusive, para alguns outros setores industriais que importam grande parte dos componentes, além de máquinas, equipamentos. Então, sempre ajuda alguns setores, mas o impacto na economia é forte. Mas nós devemos ter presente o seguinte, não adianta ficar tentando segurar o dólar também artificialmente, porque nós temos que olhar o balanço de pagamentos. Já começou a dar sinais. O Brasil, historicamente, sempre quebrou, sempre teve os grandes problemas econômicos via setor externo. Inclusive, a explosão da inflação, tudo isso sempre foi provocada, primeiro, por uma crise do setor externo, que depois vinha as famosas maxi desvalorizações, tudo isso. Então, não dá para ter que ficar olhando o câmbio que pode interessar a indústria, vai ter que olhar a inflação. Por outro lado, se ficar olhando a inflação e segurando o dólar sem conter o gasto fiscal, você tem problema no balanço de pagamentos. É a história do cobertor curto, né? Nós vamos ter que tomar algumas medidas difíceis e a principal delas, que concilia os objetivos, é cortar gasto público. E mais uma vez, o governo está falando, esses dias eu ouvi bastante, não, agora a gente assumiu um compromisso, nós vamos realmente cortar gastos públicos, ele vai anunciar aí, por esses dias que a gente está ouvindo, corte de gastos públicos. Eu não sei se a gente está acostumado a muito discurso e pouca prática, será que vai ser a mesma coisa? Não, é que normalmente se anuncia corte de intenção de gastar. É verdade, você tem razão. Não, você coloca algumas coisas que são irreais e depois você corta. Emendas parlamentares e outras coisas. Mas o efetivo é que as despesas permanentes continuam crescendo e muitas delas são incomprimíveis e muitas delas o próprio governo alimentou ao longo do tempo. Todas aquelas despesas vinculadas ao salário mínimo, com aquela expansão do salário mínimo de 14% ano passado, jogou as despesas para cima. Então, esses cortes, eu acho até no geral necessários, mas não suficientes. No Brasil, Marcel, a gente tem problema com a infraestrutura, tem problema do custo Brasil, que é alto, isso nós sabemos. Mas você estava comentando, antes de iniciar o programa, uma coisa muito importante, que o grande problema da indústria hoje são dois, salário e produtividade. Você pode explicar um pouco isso para o ouvinte? Bom, os salários da economia brasileira foram puxados pela expansão do setor serviços, que não tem concorrência externa. Só que a indústria teve que acompanhar, porque ela disputa o mesmo mercado. Isso não foi acompanhado de aumento da produtividade, então significou aumento de custos. Sem contar todos os outros aspectos negativos que afetam a produtividade, como alta carga tributária, burocracia e infraestrutura, e uma falta de modernização também de alguns setores.
Então, não adianta imaginar que nós vamos resolver todos os problemas da indústria via câmbio. Acho que isso é absolutamente inviável. Mesmo porque você comentou, uma boa parte da indústria, os seus componentes já são importados, né? E tem aumentado essa importação para a indústria brasileira, para componentes, etc. Exatamente. Uma variação do câmbio ajuda alguns setores a exportar um pouco mais, pode reduzir um pouco a importação de alguns produtos acabados, mas não é uma solução geral para o problema industrial. Tem uma questão do internauta aqui, Marcel, do Ribeiro. Segundo o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, os trabalhadores trabalharam quase 5 meses só para pagar os impostos em 2013. Para 2014, você acredita que essa volúpia arrecadatória vai continuar? Não, vai continuar, porque já é estrutural. Todo o sistema tributário está montado de um jeito que a tributação todo ano tem crescido mais do que a economia. As pessoas não observam, mas quando o IBGE divulga os dados do PIB, ele divulga o PIB a preço de fatores, tirando o valor adicionado, Ok. que é sem os impostos, e quanto foram os impostos. Então você pega, o PIB cresceu 1%, o PIB sem os impostos cresceu 0,8%, e os impostos 1,2%. Ok. Isso todo ano, é sistemático. Apesar de desonerações que eles fizeram. Quer dizer, apesar das desonerações, você lembrou muito bem, ainda assim continua crescendo o volume de arrecadação tributária. Porque o sistema tributário nosso, ele impostos sobre impostos, o imposto alto sobre importação, você passou a importar mais. Então sempre há uma compensação, o governo sempre tem uma explicação, a Receita, não, esse ano cresceu por causa do refis, o outro ano cresceu porque não sei o quê, mas a verdade é uma só. Os impostos vêm crescendo mais do que a economia sistematicamente. Marcel, eu tenho que pedir licença a você, aos internautas. Nós vamos a um breve intervalo e já retornamos. Olá, eu sou Fernando Adas, estou com vocês toda quarta-feira, ao meio-dia, aqui na TV Geração Z, no programa Marketing do Ideal ao Real. No programa, nós discutimos ideias e conceitos aplicados ao dia a dia dos seus negócios. Venha assistir Marketing do Ideal ao Real, toda quarta-feira, ao meio-dia, TV Geração Z. Olá, eu sou Cindy Álvares e tenho novidades para você, trabalhador em telecom. Agora o programa do Sintetel está de cara nova. No ponto de encontro você fica sabendo das principais notícias do setor, confere dicas de saúde, cultura e lazer e ainda pode participar do programa e esclarecer as suas dúvidas. Isso e muito mais você confere todas as quartas a partir das 10 da noite aqui na TV Geração Z. Espero você!
Olá, internautas, estamos de volta. Esse é o programa Momento Econômico. Nós estamos conversando com Marcel Solimeu, ele que é economista da Associação Comercial. Nós temos algumas perguntas aqui de internautas. Uma é da Ana. É bem técnica essa pergunta, Marcel. Qual a diferença entre preço abusivo e oportunista? Bom, veja, essa questão, numa economia de mercado em que haja concorrência, não existe preço abusivo, porque qualquer preço abusivo vai atrair a concorrência e vai fazer com que o mercado se regule. Só os monopólios podem praticar preços abusivos e o governo pode praticar impostos abusivos, porque também é monopolista. Então, eu acho que esse conceito de preço abusivo é subjetivo e ele pode ocorrer em determinados momentos, mas se houver concorrência na economia, isso se corrige, porque um preço abusivo, que significa um lucro muito grande, vai atrair concorrente que vai procurar nivelar. Tá certo. Agora, quando se procura criar grandes grupos nacionais com financiamento do BNDES, dando quase um monopólio para eles em alguns setores, esses setores vão poder praticar preços abusivos. Mas fora isso, eu acho que esse conceito é subjetivo, o mercado regula numa economia livre e com concorrência. Se não tiver concorrência, é diferente. Quer dizer, para o consumidor, então, sem dúvida nenhuma, quanto mais concorrência, melhor. É a única coisa. Código de Defesa do Consumidor é bom, é útil, mas sem concorrência, sem alternativa para o consumidor, nada o defende. Tem uma outra questão do Gabriel. Quais são as perspectivas para os próximos meses com relação ao comércio, indústria e serviços no Brasil? Nossa, uma pergunta grande. Bom, comportaria uma longa resposta, mas procurando ser sintético. Eu acho que o comércio deve crescer, mas crescer no ritmo em que fechou o ano, 2%, 3% real, que é um crescimento que é mais ou menos o que se espera que cresça a renda, a massa salarial e também o próprio crédito ao consumidor. A indústria, acredito que possa melhorar um pouco com o câmbio, que ajudar um pouco na concorrência com a inflação e alguns setores para exportar. O setor serviços vai crescer, mas em ritmo menor do que vinha crescendo, porque já há uma certa saturação em alguns setores, principalmente serviços pessoais, cabeleireiro, pet shop, tudo isso se expandiu demais, já não tem tanto espaço para crescer no mesmo ritmo. O normal é que a economia vá crescendo mais ou menos uniforme com o tempo. Por enquanto ainda, o único setor que deve crescer mais, e é o que está salvando a economia brasileira, é a agricultura, porque não só está com condições de mercado muito favoráveis, mas porque tem investido muito em produtividade. O grande gargalo está na infraestrutura, que é problema da falta de investimentos do governo. Aproveitando o seu gancho, Marcel, apesar desse crescimento da agricultura nos últimos anos, a gente tem percebido que a inflação de alimentos que mais afeta o assalariado, essa cresceu e tem crescido muito. Será que uma das causas deve ser o problema da infraestrutura que você citou? É isso mesmo ou tem outras causas? Não, uma das causas é a infraestrutura. A outra é que você tem produtos sazonais muito sujeitos ao clima. Não são a nossa agricultura que está exportando, crescendo, investindo, é a de grãos. Grãos, carnes, essas coisas. Mas esses produtos hortifruti e granjeiros, tudo isso que tem apresentado os maiores aumentos, eles são muito sujeitos a questões climáticas e tem períodos aí que não têm sido favoráveis. Mas é evidente que o custo de distribuição vem aumentando. Nós tivemos, o ano passado, um impacto daquela regulamentação da lei do motorista, do caminhão, que aumentou os custos. E, portanto, aumentou o custo do transporte. O congestionamento
ajuda a aumentar o custo dos transportes. Aqui em São Paulo, agora com esses corredores, tudo isso, aumenta o custo dos transportes. E o transporte é parte do custo dos alimentos. Tem uma questão aqui do Gustavo. Como vai ficar o mercado de trabalho para 2014? Olha, o mercado de trabalho nós precisamos olhar um pouquinho, decompor um pouco os números, porque esse dado que saiu do mês passado, o menor índice de desemprego da história, ele não conta toda a história. Porque se você olhar o número de admissões, vem crescendo cada vez menos. O que aconteceu é que menos gente procurou emprego. O dado do IBGE leva em conta a oferta de emprego e a oferta de mão de obra. Pelo fato da população estar crescendo menos, das pessoas ficar mais tempo no estudo, tudo isso, a oferta não tem crescido como vinha crescendo antes. Mas a oferta de emprego vem desacelerando e deve ser mais fraca esse ano de 2014. E o que está salvando é que a oferta de trabalhadores também desacelerou. Mas o mercado de trabalho continua difícil para as empresas que precisam de pessoas mais capacitadas. E tem uma questão aqui da Suzamara. Muito se fala que depois da Copa o Brasil vai ladeira abaixo. Será verdade? Eu não sei se vai ser depois da Copa. Eu acho que o Brasil não está indo ladeira abaixo. Ele está andando de lado. Quer dizer, nós não estamos crescendo aquilo que o potencial nos permitiria. Crescer 2%. A nossa sorte é que a população está crescendo 1%. Então, você crescendo 2%, você está tendo um pequeno ganho per capita. Mas o Brasil, ele não vai a ladeira abaixo. Ele vai continuar de lado, medíocre, com inflação alta, crescimento baixo, até fazer um ajuste que seguramente não será esse ano. Quer dizer, por causa da eleição, você está acreditando que vai empurrar para o ano que vem? Acho, vai empurrar para o ano que vem. E aí tem que... E o que vai obrigar a fazer ajuste compulsoriamente é setor externo. Se continuar deteriorando as contas externas, governo nenhum pode deixar de fazer ajuste. Se as contas externas mais ou menos equilibrarem, pode ir levando mais 2015 com essa mediocridade. Agora, a questão é essa. Isso satisfaz as necessidades da população? Eu acho que não. Nós estávamos conversando até no intervalo. O Brasil, nos últimos anos, no governo Lula, no governo Dilma, ele apostou muito no crescimento do consumo. E isso ajudou o Brasil a crescer, pelo menos no governo Lula, medianamente de forma razoável. A Dilma também está apostando nisso, mas não está conseguindo. O modelo esgotou? Eu acho que esse modelo inevitavelmente teria que esgotar, porque o que deu um grande salto no consumo foi você incorporar 40 milhões de pessoas que não eram consumidores praticamente, graças ao crédito com prazos longos, passaram a consumir. E eles entraram nesse mercado com endividamento zero. Mas hoje eles já estão endividados, já tem que acompanhar o crescimento da renda. Mas o maior problema dessa estratégia, teoricamente, esse aumento do consumo deveria provocar aumento da produção industrial. Mas como a indústria perdeu competitividade, provocou aumento da importação. O raciocínio, teoricamente, podia estar certo. Não, vamos aumentar o consumo, isso vai puxar os investimentos da indústria. Só que puxou os salários acima da produtividade. E a indústria não conseguiu competir com as importações, por causa do câmbio que não acompanhou. Então, se você continuar insistindo em aumentar o consumo, você vai estar colocando em xeque o setor externo. Então, é por aí que vai ter que começar a reduzir. O que é o déficit do setor externo? É excesso de consumo em relação à capacidade produtiva. Como é que você ajusta isso?
reduzindo o consumo. Mas o consumo é consumo do governo, consumo da sociedade. O que precisa reduzir drasticamente é o consumo do governo. Isso, no curto prazo, não vai acontecer. Não vai visto, acontecer. Né? Marcel, recentemente, nas suas entrevistas que você tem dado para jornais, televisão, rádio aí no Brasil, você fez um comentário que o sistema tributário brasileiro segue um modelo regressivo, como um Robin Hood às avessas. Cobra mais de quem pode menos e menos de quem pode mais. É isso mesmo? É exato, porque o nosso sistema tributário ele é muito calcado no consumo. E a população de menor renda gasta quase tudo que ganha em consumo. As pessoas de maior renda podem reservar uma parte para investimentos, que acaba sendo menos tributado. Porque, diferente dos Estados Unidos, onde a tributação da renda é mais alta e a do consumo mais baixo, aqui nós temos o ICMS, IPI, PIS/COFINS, tudo em cima do consumo. Então, para o cidadão de renda baixa, ele gasta praticamente toda a renda em consumo. Proporcionalmente, ele paga mais imposto do que as pessoas de renda mais alta. Tem uma questão no Brasil que é a energia. Nos últimos anos se apostou muito na Petrobras para explorar o pré-sal. E as notícias recentes é que os Estados Unidos vão se tornar autossuficientes, talvez em 2020, que está aí. Isso deve afetar esse projeto de pré-sal ou de alguma forma deve afetar o Brasil? Que caminho ele tem que tomar? E a gente sabe também, perdão, Marcel, a Petrobras está sem dinheiro, né? Até por causa da política de não aumento do combustível. Aumenta lá fora, ela tem que pagar o que está importando e não repassa aqui. Bom, já começou a afetar. Se você olhar os dados da balança comercial, nossas exportações de petróleo para os Estados Unidos cresceram bem menos. O que nos salvou foi exportar para a China, embora as importações de derivados de petróleo continuem crescendo por causa dos preços subsidiados da gasolina, do diesel, e num prazo médio vai afetar não só o Brasil, mas todos os países produtores de petróleo e grandes consumidores, porque o preço do gás, o gás de rocha, lá, o shale gas, é praticamente 1/3 do que está custando hoje o barril de petróleo. Então nós corremos o risco de, quando o pré-sal começar a produzir efetivamente, o preço do barril ter caído bastante. E o custo de exploração lá no fundo do mar e a uma distância longa da costa é alto. Acho que ainda vai compensar a extração, mas não é aquela maravilha que a gente esperava. E o que me preocupa é que começam a gastar por conta, né? O pré-sal vai para a educação, vai para isso, vai para aquilo. Eu acho que primeiro vai para o investimento. E aí é que está o nosso nó. Nós precisamos de muito investimento para poder extrair o petróleo. E aí entra o problema das finanças da Petrobras. Com relação à indústria, a gente tem visto aí crescimentos baixos. Você mesmo comentou que boa parte da indústria está perdendo produtividade e está acabando importando partes e peças lá de fora. A nossa indústria aparentemente é muito do mesmo, quer dizer, faz algumas máquinas, já com muito componente lá de fora, mas a gente não vê ela em alta tecnologia. O futuro é alta tecnologia. Isso também preocupa? Não, preocupa. Eu acho que o futuro é a nanotecnologia, a biotecnologia, mas preocupa também a falta de integração nas cadeias mundiais de produção. Não adianta nós estamos aqui expandindo a indústria automobilística, expandindo, se não tiver conectado com o mercado mundial, as outras fábricas no exterior, tudo isso. Esses nossos compromissos com Mercosul e bolivarianos, ao invés de a gente procurar as parcerias com os países que realmente nos interessam, está nos prejudicando muito. Você tocou no Mercosul. O projeto lá, quando começou, acho que foi em 92, com o Collor, né? Acho que foi por aí, parecia interessante, só que não progrediu e hoje a gente vê
que o Brasil, na verdade, é um grande colaborador com os seus parceiros do Mercosul e, como você acabou de dizer, nós estamos perdendo oportunidade lá fora, com os Estados Unidos, com a Europa, porque tudo tem que ser negociado em bloco e aí a gente está perdendo. Então, o melhor seria acabar com o Mercosul, politicamente falando, né? Se você olhar do ponto de vista geopolítico, o Mercosul pode ser importante e acho que a concepção original era isso, de evitar conflitos regionais. Mas já começou a deturpar a entrada da Venezuela, que está lá em cima tudo isso. Mas o grande problema é que quando alguém resolve não cumprir as regras do Mercosul, como a Argentina faz com frequência, continua tudo como se nada acontecesse. E nessas negociações que nós estamos tendo com a comunidade europeia, você tem que conciliar interesses muito divergentes. O Mercosul deveria ser apenas um mercado aduaneiro, uma zona aduaneira livre e parar por aí, mas começa a querer integrar as políticas com governos tão instáveis e políticas tão instáveis, e nós temos perdido o bonde de outros blocos que estão crescendo e negociações bilaterais. No caso do Mercosul, a Argentina, né? A gente acabou de ver no início do programa, a Argentina está com uma das maiores inflação está falando em 15%, mas informações que temos da Argentina está mais de 25%. E o governo lá distorcendo a informação e cada vez mais o dinheiro saindo, aquele que pode sair com o dólar, novamente aplicando lá fora, né? Então a situação da Argentina está difícil. Está muito difícil, isso nos prejudica muito, porque a Argentina é um grande mercado para o Brasil. Só que de vez em quando interrompe a importação de sapatos, outra vez a importação de outro produto. Não, chocolate que o Brasil perdeu caminhões. Não, para. E são medidas abruptas e o Brasil tolera essas medidas que contrariam o tratado. E com isso nós estamos nos amarrando com parceiros que muitas vezes não são os melhores para o país no momento, devido a crise da Argentina é muito séria e não vai se resolver no curto prazo, mesmo com mudança de governo. Vai levar algum tempo para eles recomporem a economia. Ainda a Argentina, como você disse, o Brasil tem uma relação comercial importante com a Argentina. O Brasil já está preocupado com a falta de dólar que a Argentina está tendo e vai piorar para pagar o Brasil. Exatamente. Não só você tem barreiras não tarifárias colocadas arbitrariamente, como tem o problema dos pagamentos. E eu acho que é uma situação... Isto porque a Argentina tem um grande produtor agrícola com uma altíssima produtividade e é o que tem salvado ainda aquele país. Mas populismo em política econômica nunca dá certo. Não andam juntas, né? E está aí a crise da energia também na Argentina e espero que não afete o Brasil também nos próximos anos, porque estamos investindo pouco, hein? Nós estamos investindo pouco, temos aí os problemas ambientais, temos os problemas que não são ambientais, que eu acho que são políticos, especialmente em Belmonte, com toda hora as invasões, as paralisações. E o que me preocupa agora é que a agricultura, que está sendo a salvação da lavoura, está sendo vítima agora da política indigenista, que está sendo direcionada para ocupar áreas altamente produtivas, cidades inteiras sendo despejadas. Agora saiu a reportagem de cidades, vão destruir escolas, igrejas, esvaziar a população para entregar como território indígena regiões que há mais de 70 anos estão ocupadas por pessoas não índias e que viviam em perfeita harmonia com os índios. Mas há uma política deliberada de provocar o conflito. E a agricultura já enfrenta o problema com as invasões, ambiental, agora com o problema indígena, o problema de infraestrutura.
Até quando ela vai conseguir ficar superando esses obstáculos é uma incógnita. Marcel, economia Brasil e mundo agora 2014. Você já comentou que o Brasil deve continuar na mesmice, crescendo pouco, com medidas eventuais aí do governo, né? Ajusta o imposto, tira isso, tira aquilo. Então deve esse ano crescer pouco e continuar com essa política. Lá fora, como é que você está vendo? Isso pode ajudar o Brasil, o crescimento dos Estados Unidos, Europa? Como é que você está vendo? Pode ajudar um pouco. Eu acho que os Estados Unidos têm dado sinais de recuperação, embora ainda não são todos os setores. Mas eu acho que a economia americana é flexível. Eu acho que o caminho da recuperação para nós pode ajudar um pouco. A Europa tem países que já dando sinais de recuperação, outros ainda marcando passo, a Alemanha indo bem, mas está melhor do que há um ano atrás. E a grande parceira nossa continua sendo a China, que felizmente para nós ainda continua tendo uma taxa de crescimento expressiva, embora menor do que em anos anteriores. Com relação às commodities, que o Brasil é um grande exportador, aliás, ele fez o caixa aí dos 300 e tantos bilhões, exportando, né, com o aumento das commodities. Qual é a sua visão de preço para esse ano? Deve aumentar um pouco, porque ano passado alguma coisa caiu. O que você acha? Eu acho que normalmente os preços agrícolas têm um comportamento inverso ao dólar. Se o dólar desvaloriza, eu acho que os preços caem. Isso historicamente tem acontecido. Isso historicamente tem acontecido. Na média, eu acho que vão ficar mais ou menos os mesmos preços. Para o setor agrícola, que são preços bons se você conseguir vencer a barreira da infraestrutura. Que o governo também, a Dilma andou falando recentemente, que ela vai para Davos, exatamente tentar vender o Brasil, né? Porque até os anos recentes ia o presidente do Banco Central, o da Fazenda, e parece que o eco não era muito bom. Será que ela consegue vender um pouco mais? Bom, pelo menos já é um progresso ali a Davos, porque normalmente os presidentes ela, o PT, iam mais ao Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, que é aquele fórum das esquerdas, onde se reuniam lá os bolivarianos. Ela, pelo menos, já é um progresso, ela ia a Davos. Acho que é uma demonstração de que ela está reconhecendo que necessita do investimento privado. Então, é um progresso. Eu acho que não vai conseguir vender o Brasil aquilo que o Brasil não é e não tem. Mas o Brasil ainda tem muitas oportunidades, mesmo crescendo pouco, o mercado é grande, e você tem setores potencialmente muito bons, como o próprio campo da energia alternativa, tudo isso. Então, eu acho que o mais importante é o gesto que mostra que ela reconhece a necessidade do investimento privado e do capital estrangeiro. Eu acho que isso já é um grande progresso. Marcel, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria, em nome da ANEFAC, agradecer você. É muito importante sempre no início do ano ter um economista experiente como é o Marcel, dando uma visão do que pode acontecer, e nas últimas vezes que veio ele nunca errou. E isso é importante para o internauta também tomar suas conclusões ou suas decisões, porque essas informações são importantes. Marcel? Foi um prazer, estou sempre às ordens. Obrigado, Marcel. A ANEFAC, venha associar-se à ANEFAC, conheça mais no site www.anefac.com.br. Eu aguardo vocês, internautas, na próxima semana. Um abraço e uma boa semana. Marcel, mais uma vez, obrigado.